Em 1908, Rainer Maria Rilke escreveu o Requiem a uma amiga. Ele fala dos mortos que partiram e dos quais ele fez o luto. E depois ele se dirige à amiga com as seguintes palavras: Tu, só tu voltas, tu me roças em tua ronda, queres bater em algo para que tlinte ao teu toque, traindo a tua presença. Ou não tires de mim aquilo que aprendo aos poucos. Por que será que a amiga perturba a paz de espírito do poeta? E quem é essa amiga com o poder de assombrar? É isso o que vamos descobrir nesse videocast. O nome da amiga para a qual Rilke escreveu o Requiem é Paula Modersohn-Becker. Ela foi pintora, trabalhou grande parte de sua vida em Worpswede e, ao contrário de Rilke, ela não é muito conhecida no mundo e menos ainda no Brasil. Rilke já é famoso entre nós desde os anos 50, quando foi traduzido a coletânea das cartas a um jovem poeta e a canção de amor e morte do porta-estandarte Cristóvão Rilke. A isso se seguiram inúmeras traduções de poemas, das elegias e também das reflexões de Rilke sobre pintura, escultura e música, em particular sobre Rodin e Cézanne. Teses acadêmicas, artigos científicos e belos livros como o estudo de Rita Rios, que se debruçou sobre as relações da poesia parisiense de Rilke com as artes plásticas. No entanto, poucos leitores e mesmo iniciados conhecem por enquanto o pequeno livro de Rilke sobre os artistas de Worpswede, um vilarejo no norte da Alemanha onde se formou uma colônia de artistas. Os 5 mais conhecidos eram Fritz Mackensen, Heinrich Vogeler, Otto Modersohn, Fritz Overbeck e Hans am Ende. Sobre eles, Rilke escreveu 5 pequenas monografias reunidas num livro crítico. Mas além desses homens, já estabelecidos no mundo da arte, no mundo de uma arte mais acadêmica, havia também 2 mulheres notáveis. Clara Westhoff, que depois viraria a mulher de Rilke, e Paula Modersohn-Becker, que, por infelicidade, eram muito pouco conhecidas no seu tempo de vida e até hoje não o são. Então, elas eram 2 amigas jovens. Em 1898, elas já estavam com mais ou menos 20, 22 anos. E por que não se fala dessas artistas mulheres? Também passou em branco o Requiem a uma amiga, que é um poema longo que merece bem mais atenção do que ele recebeu até hoje. Primeiro, porque se dirige a uma amiga que é sensacional, uma artista sensacional que trilhou novos caminhos, na época até escandalosos e inovadores. E segundo, porque as inovações da pintora Paula tiveram um impacto sobre a maneira de fazer arte, a maneira de ver a arte de Rilke. Eles influenciaram a sua imaginação criativa. É isso o que nós descobrimos ao traduzir esse longo Requiem, e eu aproveito aqui para apresentar o tradutor Laurens Flores Pereira, que tem como poeta o nome Laurens Salaberry, que fez essa tradução comigo. Paula Modersohn-Becker nasceu em 1876, em Bremen, um ano depois de Rilke, que nasceu em Praga. Ela recebeu sua primeira formação artística em Londres, quando ela passou uma temporada com uma tia. Depois continuou sua educação numa escola na cidade de Bremen. E, como eu já disse, conheceu Worpswede no final do século XIX. Dessa época que ela passou em Worpswede datam
algumas paisagens e retratos que ela apresentou na sua primeira exposição pública em Bremen, o que terminou com uma terrível decepção, pois um dos críticos importantes da época declarou que suas pinceladas mais soltas, né, um novo estilo de pincelada, testemunhavam de incompetência, e ele conseguiu fazer retirar essas obras de Paula Modersohn dessa exposição. Ele confundiu, né, o estilo mais solto, mais direto, que dá uma expressividade nova, mais crua aos rostos, com incompetência. E Paula, o interessante é que Paula não se acanhou, ela reagiu com firmeza e postura, deixou Bremen, foi a Paris, onde ela descobriu numa pequena galeria Cézanne, que na época não estava ainda conhecido, e toda uma cena artística muito mais interessante do que a que ela tinha conhecido em Bremen. Então, ela é pioneira porque ela se inspirou com esses estímulos parisienses, liberou a pintura da reprodução convencional da natureza e dos padrões de beleza vigentes na Alemanha, deixou de lado as preocupações com o decorativo da arte e conseguiu traduzir as suas impressões visuais em planos bem mais abstratos e expressivos. Na sua estada em Paris, ela recebeu também impulsos de Gauguin e de Matisse, e alguns dos seus retratos se aproximam bastante do estilo de Picasso. Com esse elan inovador, é compreensível que ela tenha sentido a necessidade de voltar sempre de novo a Paris, sempre quando os seus escassos meios o permitiam. E também sua liberdade um pouco mais restrita enquanto mulher naquela época. Na maior parte de sua vida, porém, ela trabalhava em Worpswede. Lá, ela casou com o pintor Otto Modersohn e pintou durante de cerca de 6 anos, com algumas interrupções parisienses, até falecer de maneira muito precoce, aos 31 anos, de uma embolia pós-parto. Nesse mínimo espaço de menos de 10 anos, ela legou mais de 700 telas e desenhos, uma imensa obra que, infelizmente, não teve reconhecimento em tempo de vida e apenas nas últimas décadas começou a ter o reconhecimento que merece. Tem um belo acervo das telas dela no Museu da Böttcherstraße, em Bremen, que muito gentilmente nos autorizou a mostrar as imagens de Paula Modersohn Becker, e um outro acervo na Kunsthalle Bremen, que não teve a mesma generosidade. Além disso, podemos encontrar documentários no YouTube e pelo menos o trailer de um filme feito recentemente. Rilke lembra a morte de Paula de maneira intensa e com um não sei quê de culpa e remorso, como se o poeta lamentasse não ter dado mais atenção a essa amiga em tempo de vida. Muitas passagens do poema dão a entender que esse Requiem não é uma poesia de ocasião, mas uma verdadeira reflexão sobre o jeito de pintar de Paula e sobre o impacto que ela teve na mente do poeta. Pois Paula é uma artista com uma visão única do mundo e com um jeito singular de aprender as pessoas ao redor. Ela resistiu à tutela acadêmica, aos mestres de Worpswede, e tampouco seguiu de modo submisso os pintores parisienses. É essa singularidade que impressiona Rilke agora que ela está morta. O que a distingue é o despojamento, sua renúncia às belezas óbvias
e a ausência de qualquer requinte decorativo. Tudo isso entra agora na reflexão de Rilke e dá um frêmito ao seu Requiem. É como se o desaparecimento da pessoa viva, né, tivesse liberado a visão de Rilke para a sua obra. É uma reflexão sobre o jeito de fazer a arte de Paula que evidencia também o impulso que o estilo e a técnica da pintora deram para a transição de Rilke à sua obra madura. Pois a morte de Paula cai no meio do difícil processo de escritura dos cadernos de Malte Lauritz Bricke, o único romance que Rilke escreveu. Esse projeto se arrastou penosamente de 1804 e, depois de estagnar por um tempo, Rilke o retoma e publica os cadernos um ano depois do poeta escrever o Requiem. E a primeira obra de forma e conteúdo prosaicos de Rilke. E tem alguma coisa comparável aos objetos e aos modos da pintura de Paula. O romance tem todos os traços do despojamento das visões de Paula. Ali encontramos a simplicidade expressiva dela, uma simplicidade sofisticada que não temia a feiura do mundo e das pessoas. Talvez tenha sido graças às telas de Paula que Rilke se pôs a buscar a sua própria capacidade de abraçar com paixão também a miséria e o desamparo. Mas o que é certo é que no Requiem Rilke admira Paula pelo dom de dar calor e luz até ao mundo gélido e sombrio da miséria. Eu tenho os meus mortos e os deixei partir. E espantou-me vê-los tão contentes, tão rápido ambientados no âmbito da morte. Só tu voltas. Tu me roças em tua ronda. O retorno insistente de um morto sempre foi registrado como algo angustiante, indicando que algo permaneceu inacabado ou que o morto foi privado de viver, ou então como sinal de uma dívida ou culpa que a pessoa assombrada contraiu com o morto. Rilke conhecia bem essas histórias antigas e não evoca à toa o fantasma de Paula. A morte abrupta e inesperada dessa jovem mãe quando levantou do leito do parto veio como um choque para todos os próximos, mas em particular, talvez, para Rilke e sua mulher Clara, a amiga de Paula. Pois, depois do casamento, os dois se afastaram de Paula e isso ficou como um ressentimento amargo para a mais expansiva amiga. É possível que Rilke evoque essa dívida afetiva com a amiga, mas ele parece falar também de uma preocupação que ela suscita como artista que cumpriu seu ofício de modo exemplar. Que foi para nós um susto a tua morte. Não que tua grave morte sombria nos surpreendeu, arrebatando até então do desde então. Isso nos concerne. Dar-lhe ordem há de ser o ofício que fazemos com tudo o que existe. O verso mediano coloca a vida e a obra de Paula como um verdadeiro marco. Como se Rilke dissesse que o nome de Paula marca doravante o começo de uma nova era para a arte. O deste então são os 12 meses do primeiro ano de luto, durante os quais o poeta descobriu a criatividade ímpar dessa pintora. Tua grave morte arrebate até o então do desde então. Isso nos concerne. E como se o ofício do poeta tivesse recebido uma nova orientação com o legado dessa artista cuja vida tão curta resultou em mais de 700 telas em apenas 8 anos. Uma vida curta e intensa, Paula sabia desde a sua juventude que viveria pouco e ela selou
para que cada instante fosse intenso e concentrado, uma ascese que ao mesmo tempo era festa. Tem algo quase místico nessa simplicidade que quer tudo sem nada desejar. Teu olhar nem desejava a si mesmo. Sagrado. A descoberta tardia da relevância dessa obra esplêndida é prova que Paula realizou um dos ideais de Rilke, dedicar-se por inteiro ao que a arte exige, dar ordem artística a tudo o que acontece, inclusive as perturbações e feiuras da vida. E esse desafio que foi mais difícil para Rilke. Paula abraçava tudo como vinha. Ela criou conexões e vetores para o futuro, um mérito e uma potência que Rilke reconhece agora com toda a admiração. Porque tu estás tão segura, tão em ti mesma, que vagas feito criança, sem medo algum. Abraçar e transfigurar o que é, também as coisas difíceis e grosseiras. Essa é a dificuldade que Rilke menciona nas suas cartas a Lu Andréa Salomé, em torno de 1904. Ele fala aí das perturbações e inseguranças na redação do romance Os Cadernos de Malte Laurits Brigge. Contemplando essa capacidade plena de Paula, Rilke se sente pequeno e inseguro diante da amiga morta. Tu voltas, tu me roças em tua ronda, queres bater em algo para que tlinte ao teu toque traindo a tua presença. Não tires de mim aquilo que aprendo aos poucos. Eu estou certo que erras quando, movida por alguma coisa, sentes falta de casa. No que segue, o poeta quase precisa se desvencilhar da presença opressiva dessa morta. E para tal, ele imagina o gesto de imitar seu modo de trabalhar e de fazer arte. Ela gostava de retratar coisas e seres na sua plena simplicidade. Camponesas, mulheres e crianças pobres, ela ia buscá-las nas suas casas e as pagava como modelos. Rilke imagina agora que talvez devesse imitar o que ela fazia. Conversar com as mulheres nos umbrais das portas e vê-las, contemplá-las quando chamam os filhos. E anotar na memória como elas modelam a paisagem ali com a ancestral labuta dos campos e lavouras. Dissolver a personalidade subjetiva do artista, desaparecer para dentro dos objetos, deixá-los irromper, deixar sua presença vibrante, até mesmo das coisas toscas e dos rostos crus se manifestar. Rilke está visivelmente maravilhado com essa criatividade que é totalmente imune às facilidades da beleza convencional. Ele se abre para os sabores, os timbres, os perfumes e as vibrações dos quadros de Paula, porque ela não buscou a perfeição acadêmica da época nem o agrado simples do público. Quero ordenar aos jardineiros que enumerem para mim as muitas flores, para que dos cacos dos belos nomes próprios possa resgatar um resquício dos mil perfumes. E eu quero comprar frutas em cujo âmago a terra mais uma vez está vibrando até os céus. O elan de sua liberdade interior conferiu aos quadros de Paula uma plenitude despojada, um toque sensual e puro, sem os devaneios e requintes dionisíacos que estavam em moda na época. Pois isso compreendeste, as frutas repletas, e viste a ti mesma por fim como uma fruta, te colheste para fora de tuas roupas, teu olhar nem desejava a si mesmo. Sagrado. Ela é sensual e pinta o próprio corpo nu como pinta as frutas, com o mesmo jeito simples e com a pureza e o ascetismo de quem sublima sua sensibilidade. Suas naturezas mortas têm a luminosidade de Cézanne
Ela transforma a nudez de modo tão sedutor quanto Renoir. Ela recria poses e gestos inspirados em Gauguin. Mas seus quadros transformam todos esses impulsos parisienses de um modo muito feminino, sem o olhar do voyeur nos bastidores da ópera e sem o exotismo de corpos dourados pelo sol do Oriente. Essa estranha e única combinação de sensualidade com vigor casto e singelo é o que Rilke começa a compreender quando ele diz: Não te assustes quando agora passo a entender, pois isso brota em mim. O que brota em Rilke é a admiração pela leveza com que Paula assumiu não só seu ofício de pintora, mas ainda vários outros papéis. Ela foi a esposa de Otto Modersohn, ela cuidava da filha do primeiro casamento do marido. Depois ela se libertou e abandonou Otto para tentar uma carreira sozinha em Paris e voltou a Worpswede, onde ela engravidou e deu luz à sua própria filha, que foi a causa da sua morte. Tudo sem parar de pintar. E as forças várias te curvavas dos teus vários futuros, silenciosa, diante o tenro grão de uma criança que novamente era destino. Ela morreu com as singelas palavras: que pena, bichabe. Um modo maravilhosamente cândido de afirmar o gosto de viver e a prontidão de morrer. E Rilke homenageia essa grandiosa candidez com os seguintes versos: Assim te premiaste, pois estavas muito longe de todos, e mesmo agora, ninguém pôde idear qual prêmio te faria bem. Tu sabias, sentaste em teu leito de parto, e na tua frente havia um espelho que tudo a ti refletia, e tudo era agora tu. Pois tens que retornar morta e resgatar os lamentos comigo. Tu ouves meu lamento? Eu queria lançar minha voz como um pano por sobre os cacos e estilhaços de tua morte, rompendo meu timbre até que fiquem farrapos. Rilke encerra seu Requiem com uma reflexão sobre o remorso daqueles que não atingiram o grau de liberdade interior que ele admira em Paula. Pois isto é culpa, se é que alguma culpa exista. Não aumentar a liberdade do ente amado com toda a liberdade que se traz em si. Nós temos, quando amamos, sim, somente isto: deixar o outro ir. Pois é fácil apoiar um ao outro e não requer aprendizado. É necessário parar a refletir um pouco mais sobre a singular coragem e o poder de inovação dessa jovem pintora, tal como ela aparece delineada na trama das imagens poéticas de Rilke. Ele exalta os traços originais e fortes de uma grande pintora. Ele realça os detalhes de sua técnica de pintar e assim abre uma janela ímpar para uma obra que infelizmente não foi reconhecida o quanto Paula o merecia em vida. A verdade é que o pequeno livro de Rilke também contribuiu para dar menos visibilidade às mulheres do que aos homens que pintavam em Worpswede. Então, e também talvez a própria fama de Rilke tenha ofuscado, né, o brilho de Clara e de Paula Modersohn. Paula e sua amiga estavam em posição de clara desvantagem, também por serem mulheres no mundo masculino muito pouco favorável a aceitar inovações femininas. Mesmo assim, Paula trilhou sua trajetória na contramão das orientações, ainda muito decorativas, dos mestres que constantemente davam instruções a ela em Worpswede, e dos críticos e do próprio marido, que também trabalhava contra o estilo cru e tosco, né, de Paula. O que foi verdadeiramente revolucionário foi sua coragem de abraçar com o olhar
os habitantes mais pobres, os trabalhadores, os mendigos, as mulheres pobres de Worpswede, e as crianças, sobretudo as crianças. Uma realidade que não se encontrava de modo algum na visão dos outros pintores de Worpswede, que estavam muito mais voltados para a idealização de paisagens, de atmosferas, de vistas belas e interessantes, e repudiaram um pouco esse estilo mais cru, mais direto, mais expressivo de Paula. Assim, ela trabalhava à revelia ou contra as regras e os preceitos dos mestres. Ela absorveu os impulsos do pós-expressionismo francês e do movimento que se aproxima do abstracionismo e também daquilo que há de extremamente expressivos nas obras medievais e renascentistas. Assim, o seu novo estilo tosco e primitivista, entre aspas, né, encontrou uma transição muito genuína para um estilo que é só dela, né? Quando a gente vê os quadros de Paula Modersohn, é ela, né, que aparece, é o olhar dela que aparece. Alguns dos motivos de Paula Modersohn Becker, sobretudo os desenhos de mães, crianças e trabalhadores pobres, talvez se comparem com os quadros de Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz fez uma obra que captou os efeitos da fome da fome e da guerra, né, sobre os trabalhadores e seus filhos. Mas a atmosfera, as técnicas e o gesto de Paula são muito diferentes. Ela investe também a simplicidade feia com uma aura amorosa e acolhedora. E ela conquistou esse seu estilo por conta própria. Em resistência, né, à comunidade convencional de Worpswede. Käthe Kollwitz, ao contrário, já nasceu numa família socialista. Ela recebeu sua formação em cidades mais cosmopolitas e com tensões sociais que atraíam o olhar para o lado dos problemas sociais, além de estar em contato com artistas como Max Klinger e Gerhard Hauptmann, e com companheiros que compartilhavam uma ideologia socialista, né? Mas Paula, ela não recebeu esses impulsos, ela trabalhou por conta própria todo esse lado e de um jeito muito diferente de Käthe Kollwitz. O Requiem a uma amiga e o segundo Requiem que Rilke escreveu logo depois, dedicado a Wolf Kalkreuth, impuseram a Rilke um trabalho de luto e um questionamento de si mesmo. Mas antes de eu me debruçar sobre o que significou o primeiro Requiem para Rilke, né, para sua identidade moral e artística, eu queria fazer uma pergunta básica. O que é um Requiem? Requiem significa missa para o morto ou ofício solene para um defunto. E, por extensão, uma partitura, um canto, alguma coisa escrita, né, para celebrar esse ritual. Rilke assumiu esse trabalho com os seus 2 requiems de 1908. O primeiro ele começa um ano depois da morte de Paula Modersohn Becker, como se quisesse homenageá-la, né, na missa de um ano. Ela faleceu em 20 de novembro. Né? E o segundo ele começa alguns dias depois e termina, né, os 2 requiems em mais ou menos 5 dias. Wolf von Kalkreuth era um jovem poeta que cometeu suicídio aos 20 anos em 1906. Como eu já mencionei, as reflexões que correm nos versos do Requiem a uma amiga revelam um outro Rilke. Um Rilke mais reflexivo do que o poeta conselheiro, né, de jovens poetas ainda não reconhecidos, e também um poeta muito mais sóbrio do que o Rilke precioso, né, do Livro das Horas ou do Livro das Imagens, com seus
esplendorosos retratos, né, da pantera, dos flamingos e cisnes, ou cascatas congeladas, ou figuras mitológicas como Orfeu, Eurídice e Hermes. O que é interessante na comparação dos dois poemas, dos dois requiems, é que nas entrelinhas do canto funerário aparecem também duas modalidades de diálogo artístico, duas formas de relacionamento que Rilke manteve com outros artistas. A primeira é a de guia paterno, né, que Rilke assumiu junto a muitos jovens poetas e artistas que não encontraram o seu caminho, e a segunda modalidade é a da afinidade artística de igual para igual, que Rilke cultivou nos seus contatos com diversos personagens célebres, como Rodin e Cézanne, também nas cartas com Lu Andréa Salomé, ou nas suas resenhas sobre a escritores como Karin Michaelis, nas cartas com Clara Westhoff e nesse Requiem com Paula Modersohn-Becker. Em geral, e no Brasil com certeza, Rilke é mais lembrado pela primeira modalidade, pela modalidade de conselheiro. De fato, Rilke é um dos artistas que teve um dom singular de não sentir medo do potencial rival, de não entrar em competição com possíveis concorrentes. Robert Musil, que não teve esse talento e esse dom, homenageou esse lado de Rilke com o seguinte louvor: ninguém manifestou de maneira mais nobre do que Rilke o fato da grandeza artística não ser excludente, pois ele promoveu de modo desinteressado seus concorrentes mais jovens. Fim da citação. Um desses jovens era Franz Xaver Kappus, um jovem oficial que não sabia se ia seguir a carreira militar ou a poética. Ele conservou as cartas que Rilke escreveu para ele e publicou-as logo depois da morte de Rilke em 1927. Na primeira carta, Rilke declina o pedido de Kappus de fazer críticas e sugestões e diz para ele apenas: ninguém pode aconselhá-lo ou ajudá-lo, ninguém. Só há uma maneira de ser poeta: entrar dentro de si mesmo e aprender a sentir, amar e procurar a verdade em contato com o mundo em sua volta e envolvendo-se no mundo da arte. Ora, essa capacidade Paula a teve de sobra. Nisso, ela poderia ter sido a mestra para qualquer outro artista. E o Requiem reconhece justamente esse fato. Mostra a amiga Paula como uma grandeza com luz e valor próprios. Mesmo que a maioria dos biógrafos e comentaristas tende a ver Rilke como um conselheiro de Paula, simplesmente pelo fato que ele era já mais conhecido, que ele se debruçou sobre sua obra, ele comprou uma obra para ajudá-la a financiar uma viagem a Paris, é um erro de perspectiva acreditar que ele foi um conselheiro que a influenciou. E o Requiem desmente essa visão com bastante clareza. É verdade que Rilke ajudou-la a voltar a Paula, onde havia ajudou Paula a voltar a Paris, onde havia um ambiente mais propício, né, para a sua maneira de fazer arte, mas quanto ao essencial, Paula já tinha rompido o seu próprio rumo, ela já tinha encontrado o seu próprio estilo, sua visão totalmente dela, nova e pioneira, inclusive contra as resistências e reprimendas constantes do próprio marido e contra a família, contra o establishment de Worpswede. Ela resistiu firme e
insistiu em desenvolver o seu jeito de fazer arte, suas pinceladas toscas e preferências por motivos mais feios são o que e a beleza, né, que ela dá a esses motivos aparentemente feios é o que impressiona Rilke nesse Requiem. O Requiem confirma em quase todos os seus versos que a inspiração não corre de Rilke para Paula, mas de Paula para Rilke. Ele revela em alto e bom som que, através do luto, Rilke começou a perceber a magnitude da artista Paula, e talvez ele precisou de um ano, né? Aquilo que ele diz, não te me tira o que eu aprendo aos poucos, né? Significa que ele, durante o ano de luto, começou a perceber a magnitude da artista Paula. O Requiem para Paula é testemunho que essa mútua inspiração existia entre os dois, e talvez Rilke tenha percebido os estímulos e alimentos vindo das imagens dela apenas quando o corpo físico não bloqueava mais a vista. Os encantos e atritos com a pessoa real muitas vezes nos impedem de apreciar sua obra, suas realizações, o valor de seu trabalho. Eu tenho os meus mortos e os deixei partir. Espantou-me vê-los tão contentes, tão rápido ambientados no âmbito da morte, tão justos, tão distintos de sua fama. Tu, só tu voltas. Tu me roças em tua ronda. Queres bater em algo para que trinte ao teu toque, traindo a tua presença? Ah, não tires de mim aquilo que aprendo aos poucos. Eu estou certo que erras quando, movida por alguma coisa, sentes falta de casa. Isso transformamos, não está aqui. Nós o espelhamos do dentro fundo de nosso ser, tão logo o divisamos. Eu te pensei bem mais à frente. E me transtorna que justo tu, vagues e voltes, tu, que mais do que qualquer outra mulher transfiguraste. Que foi para nós um susto a tua morte. Não. Que tua grave morte sombria nos surpreendeu, arrebatando-o até então do desde então. Isso nos concerne. Dá-lhe ordem. Há de ser o ofício que fazemos com tudo o que existe. Mas que tu tenhas te assustado e ainda sintas agora o horror onde o horror não cabe mais. Que tu percas parte de tua eternidade e que tu ingresses aqui, amiga, aqui, onde nada ainda existe, que tu, dispersada, pela primeira vez no cosmo, desfeita e partida, não tenhas colhido, como o fizeste aqui, contudo, a emergência das forças infinitas, que a muda gravidade de alguma aflição, para fora do círculo que te acolheu, te empurre para baixo, no tempo mensurado. Isso, como um ladrão, me acorda em pleno
plena noite. E eu talvez possa dizer que só concedeste vir na tua magnanimidade e plenitude, porque tu estás tão segura, tão em ti mesma, que vagas, feito criança, sem medo algum, do lugar onde um mal é feito contra alguém. Mas não. Tu rogas, e isso me penetra fundo, dentro dos ossos, me trincha como uma serra. Um reproche que vestes como a um espectro para me censurar, quando à noite me recolho, no meu pulmão, nas minhas entranhas, no último, mais mísero recesso do meu coração. Um reproche assim não seria tão cruel quanto essa súplica. Que é que suplicas? Diz. Devo viajar? Deixaste acaso algo atrás no mundo que se tortura e quer te seguir? E devo ir a algum país que tu não viste, mas com o qual tu tens alguma afinidade, como se fosse parte dos teus sentimentos? Eu quero navegar seus rios. Quero aportar em terra e indagar sobre os velhos costumes. Conversar com as mulheres nos umbrais das portas e vê-las, contemplá-las quando chamam os filhos. E anotar na memória como elas modelam a paisagem ali, com a ancestral labuta dos campos e lavouras. Eu quero pedir para que me conduzam diante de seu rei. E os sacerdotes quero atiçar com suborno, para que me levem diante da mais forte efígie e se retirem e fechem as portas dos templos. E quero ainda, quando souber muitas coisas, contemplar os animais, para que algo vindo de seu modo de ser se insinue nas minhas articulações. Quero ter, nos olhos deles, uma existência breve que me ampare e lenta me permita estar tranquilo e sem julgamento. Quero ordenar aos jardineiros que enumerem para mim as muitas flores, para que nos cacos dos belos nomes próprios possa resgatar um resquício dos 1000 perfumes. E eu quero comprar frutas, em cujo âmago a terra mais uma vez está, vibrando até os céus, pois isso compreendeste. As frutas repletas. Tu as deitaste sobre cascas na tua frente e ainda sopesaste seu peso com as cores. E assim como as frutas, também viste as mulheres e viste as crianças de dentro para fora amoldarem-se nas formas de sua existência. E viste a ti mesmo, por fim, como uma fruta. Te colheste para fora de tuas roupas. Te puseste ao espelho e te deixaste adentrá-lo, até alcançar o olhar que ali restou, imenso. E não disse, isso sou eu, mas isso é. E ao final, teu olhar estava tão sem zelos, tão despossuído, tão pleno de humildade, que já nem desejava a si mesmo. Sagrado.
E assim quero te guardar, no teu pairar em pé, dentro do espelho, bem no fundo e longe de tudo. Mas por que vês desse outro modo? Por que te revogas? Queres me convencer que naquelas bolas de âmbar ao redor de teu pescoço há ainda um certo peso? Um peso que jamais existe para além das tranquilas imagens. Por que tu me mostras na tua compostura um mau augúrio? O que então te faz ler os contornos do teu corpo como as linhas de uma mão? De tal maneira que já não posso mais mirá-las sem destino. Vem cá dentro da luz da vela. Eu não temo fitar os mortos. Quando eles chegam assim, eles possuem um direito de descansar em nosso olhar, como também as outras coisas. Vem cá. Queremos por um tempo estar tranquilos. Olha essa rosa na minha mesa. Não é tão tênue seu halo quanto o lume à tua volta? Ela tampouco deveria estar aqui. No jardim, lá fora, sem se mesclar comigo, deveria ter se quedado, então partido. E ei-la assim. Para ela. O que é minha consciência? Não te assustes quando agora passo a entender, pois isso brota em mim. Não posso de outro modo. Eu preciso entender, mesmo que eu morra disso. Entender que tu estás aqui. Isso eu entendo. Como um cego que compreende, usando o toque, tateio a tua sina, sem ter para ela um nome. Deixa-nos lamentar. Foste arrebatada de dentro do espelho. Ainda podes chorar. Não. Não podes. A força e o jorro de tuas lágrimas tu transfiguraste em uma dura visão. E já estavas a transformar toda e qualquer seiva numa forte existência que se alça e circula cegamente em bom equilíbrio. E o acaso te extirpou. Teu derradeiro acaso te extirpou para fora do teu longínquo ascenso, tragando-te no mundo onde as seivas querem. Não te extraíste toda. Só um ramo primeiro. Mas dia após dia, ao redor desse ramo, tanto cresceu o real que se tornou difícil. E precisaste inteira de ti. Foste lá e te quebraste árdua em detritos, transpondo a lei. Precisavas de ti. Te desmontaste. E cavaste do chão do teu coração tépido pela noite as sementes ainda verdes de onde tua morte brotaria. A tua morte. A tua própria morte para a tua própria vida. E tu os comeste, os grãos de tua morte. Como todos os outros, comeste seus grãos.
e em ti sentiste a sobra de sabor do doce, inesperada. Sentiste em teus doces lábios, tu, tão doce por dentro em teus sentimentos. Ah, deixa-nos chorar. Sabes como teu sangue, relutando, hesitando, deu meia volta em sua circulação sem par quando tu o convocaste. Como absorveu, confuso, ainda uma vez, o humilde circuito do corpo. Como, pleno de assombro e suspeição, ingressou na placenta e do longo retorno súbito se cansou. Tu o propeliste, o empurraste para a frente, e tu o arrojaste rumo ao fogo lar, como se arrasta ao sacrifício uma grei de animais. E ainda quiseste que ele fosse feliz nisso. Enfim, tu o forçaste. Ele estava feliz. Correu até aqui e se entregou. Pareceu-te porque estavas habituada a outras medidas que seria apenas por um tempo. Porém, estavas então no tempo. E o tempo é longo, e tempo passa, e tempo se dilata. E tempo é qual um recair numa longa doença. Como foi curta a tua vida quando a comparas com aquelas horas, quando te sentavas e as forças várias te curvavas dos teus vários futuros, silenciosa, ante o tenro grão de uma criança que novamente era destino. Ah, ofício! Ó arte para além de nossas forças, tu fizeste, dia após dia, tu te arrastaste até ele. Da liça do tear, puxaste a bela trama e aplicaste todos os teus fios tão variegados. E ainda ao fim, tinhas ânimo para a festa. Pois quando estava feito, tu quiseste ser premiada. Como as crianças quando bebem o agridoce chá que as torna, talvez, saudáveis. Assim te premiaste, pois estavas muito longe de todos. E mesmo agora, ninguém pôde idear qual prêmio te faria bem. Tu sabias. Sentaste em teu leito de parto. Na tua frente havia um espelho que tudo a ti refletia. O tudo era agora tu, inteira, ali na frente. E dentro, só um engano. O belo engano de toda mulher que alegre se cinge de joias, se penteia e se altera. Assim morreste, como outrora as mulheres morriam. Morreste ao velho modo, na casa quente. A morte das parturientes que de novo desejam se fechar e não podem mais. Pois a sombra que elas também trouxeram à luz retorna ainda mais uma vez e empurra e adentra. Mas o certo não seria aqui ir em busca de carpideiras.
dessas mulheres que choram por dinheiro e que podem ser remuneradas para noite adentro urrar quando chega o silêncio. Retornem os costumes. Nos estão faltando os costumes. Tudo vai. Tudo é desfalado. Pois tens que retornar morta e resgatar os lamentos comigo. Ouves meu lamento? Eu queria lançar minha voz como um pano por sobre os cacos e estilhaços de tua morte, rompendo meu timbre até que fique em farrapos. E tudo que eu disser deveria adentrar a voz como um rasgão e depois congelar. Fosse isso só lamento. Mas agora eu acuso. Não quem te retraiu de dentro de ti mesma. Não o aponto sozinho, ele é como todos. Mas nele eu acuso a todos. O homem. Se em algum lugar aquilo que foi ser criança que ainda desconheço se ergue no fundo em mim, talvez o mais puro ser criança da infância, isso não quero saber. Quero fazer disso um anjo sem fixar os olhos. E quero também lançá-lo na primeira fileira de anjos que esbravejam e berram, relembrando Deus. Pois esse tormento já foi longe demais. Ninguém suporta. É duro demais para nós. O túrpido tormento que vem do falso amor, que forjado da prescrição como costume, se arroga da justiça, mas graça do injusto. Que homem há que tem direito à possessão? Como é possível ter o que não se sustenta? O que só de tempo em tempo, na aventurança, se resgata a si mesmo, para depois se lançar, como um menino lança a bola. Possível tanto quanto pode o marechal vislumbrar Nice na proa do navio? Quando a oculta leveza da divindade súbito assoergue no esplendor do vento marinho. Por isso, entre nós, poucos podem invocar essa mulher que já não mais nos vê e que, numa estreitada faixa de sua existência, como por milagre, parte sem acidente. Salvo se ele achasse na culpa gozo e ofício. Pois isto é culpa, se é que alguma culpa exista. Não aumentar a liberdade do ente amado com toda a liberdade que se traz em si. Nós temos, quando amamos, sim, somente isto: deixar o outro ir. Pois é fácil apoiar um ao outro e não requer aprendizado. Estás ainda aí? Em que canto estás? E tu sabias tanto sobre tudo isso. Podias fazer tanto no tempo que estavas aberta para tudo, como um dia raiando. As mulheres sofrem. Amar é estar sozinho. E o artista, em seu ofício, às vezes intui que ele deve transmutar sempre que ele ama. São estas duas coisas que tu começaste. Ambas se encontram naquilo que agora está enfeado pela fama que rouba de ti. Estavas longe de qualquer fama. Tu não sobressaías.
tinhas quieta recolhido tua beleza, como se enrola uma bandeira numa escura manhã de um dia de trabalho. E nada quiseste, salvo uma vasta obra que não está feita. Mesmo assim, não foi feita. Se ainda estás aí, se ainda há um lugar no breu da escuridão, onde retine e vibra, sensível teu espírito em ondas de som, que uma voz, isolada da noite, retine, em meio a uma correnteza de um quarto elevado. Então me ouve, ajuda. Vê, nós recuamos do alto dos nossos avanços para coisas que não intentamos, nas quais nós nos enredamos como se fosse um sonho, no imo do qual morremos sem nem despertar. Ninguém está à frente. Aquele que alce seu sangue numa obra que há de ser longa, pode ocorrer de não poder sustê-la alto. E a obra assim evolve em vão na sua inércia, pois em algum lugar existe uma ancestral hostilidade entre a vida e a grande obra. Que eu a veja e ela me diga: me ajuda. Não volta mais. Se pode suportar, sede uma morta entre os mortos, tão atarefados. Mas me ajuda e que isso não te distraia. Como me ajuda a miúde o mais além, dentro de mim.